nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, cura-me, muda-me, fortaleça-me no corpo e no espírito, que eu possa seguir seus passos pelos caminhos do bem e da paz, e que eu possa ser hoje melhor do que ontem. Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a esse canal que é dedicado aos que acreditam que o amor de Deus é o guia espiritual da existência humana. Amor esse, expresso de forma tão bela e poética no livro dos Salmos, cujo efeito para quem o lê e interpreta sempre nos leva à reflexão. Da mesma forma, é apaziguador e tranquilizador nos momentos difíceis, especialmente naqueles em que se busca por apoio. Os Salmos sempre nos trazem uma mensagem de otimismo e esperança. No vídeo de hoje eu faço um convite à reflexão sobre o Salmo número 5, que nos traz a seguinte mensagem: Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça. Por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. Em seus lábios não há palavra confiável. A mente dele só trama a destruição. A garganta é um túmulo aberto, com a língua engano sutilmente. Condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. O Salmo número 5 é uma oração a Deus pedindo por sua proteção. Também mostra como o salmista colocou seus inimigos diante de Deus e suplicou pela intervenção divina. O autor do Salmo número 5 foi o rei Davi, e surgiu como um lamento num momento de aflição, onde o salmista estava sendo atacado pelas palavras ardilosas de seus inimigos. Por causa da forma como o salmista menciona a dissimulação de seus adversários que faziam planos para derrubá-lo, alguns intérpretes acreditam que Davi pode ter escrito esse salmo antes de fugir de Jerusalém, no começo da revolta de Absalão. Esse salmo inicia com um pedido para que o Senhor ouça as suas palavras e atenda o seu gemido. Com isso, ele pede para que Deus o ajude com aquelas questões que têm tomado os seus pensamentos mais íntimos. O modo como Davi se dirige a Deus nesse salmo deixa claro que ele recorre ao relacionamento da aliança. Por isso ele diz: Escuta, Rei meu e Deus meu. Ele sabia que não estava pedindo socorro a qualquer um. Embora fosse o rei de Israel, Davi reconhecia que diante de Deus ele era apenas um súdito. O salmista tinha plena convicção de que o Rei do Universo é o Deus que ouve as orações do seu povo. Isso explica sua declaração: De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. A palavra apresento traduz um termo hebraico que indica uma disposição ordenada, transmitindo o sentido de colocar algo em ordem. Portanto, com essa expressão, Davi enfatiza a organização e a disciplina que caracterizava a prática da oração em sua vida. Ele tinha consciência de que, embora o crente seja convidado a entrar na presença de Deus com confiança, isso deve ser feito com temor e seriedade. Então ele era cuidadoso, organizado e dedicado. O crente tem um grande privilégio em poder falar com Deus, e isso jamais deve ser feito de forma desleixada. No Salmo 5, o salmista ainda diz: Apresento a minha oração e fico esperando. Isso enfatiza a confiança do salmista no Deus que ouve e responde a oração de seus filhos,
A palavra esperando traduz um termo que dá a ideia de vigiar ou aguardar observando atentamente. Na sequência do Salmo 5, Davi fala da grandeza da justiça de Deus. Nesse sentido, ele apela para a integridade de Deus como justo juiz que não tem prazer no mal. A santidade infinita de Deus não tolera a iniquidade, de modo que os perversos não podem ter acesso à presença de Deus. O salmista ainda diz claramente que Deus aborrece a todos os que praticam a iniquidade, e que ele destrói os que proferem mentira, e abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Sem dúvida, termos como aborrece, destrói e abomina são palavras fortes, mas o salmista não está preocupado com isso. Na verdade, a Bíblia não ameniza em parte alguma a severidade da resposta de Deus contra o mal. Por exemplo, a palavra aborrece traduz um termo que significa odiar, detestar e implica numa atitude de grande indignação contra algo abominável. Em seguida, o salmista enfatiza também a grandeza da misericórdia de Deus que lhe permite graciosamente entrar em sua presença. Davi não somente olha para os erros dos outros, mas reconhece também suas próprias limitações. Ele não apenas denuncia os perversos, mas compreende que o fato de ele mesmo poder entrar na casa de Deus e se prostrar diante do teu santo templo não se deve aos seus próprios méritos, mas à misericórdia do próprio Deus. Davi mostra sua preocupação em viver conforme a vontade de Deus. Ele diz: Senhor, guia-me na tua justiça. Davi estava cercado por adversários, pessoas que não estavam preocupadas em agradar o Senhor, mas apenas em satisfazer seus planos e desejos pecaminosos. No entanto, o salmista, como servo de Deus, pede pela orientação divina para que tudo em sua vida possa agradar e glorificar ao Senhor. Depois, o salmista enfatiza o estado terrível dos homens perversos. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam sutilmente. Perceba que Davi indica o caráter mentiroso, hediondo e maligno dessas pessoas. Esse quadro apresentado pelo salmista fundamenta o seu pedido para que Deus responda à maldade dessas pessoas. Condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Importante salientar que Davi não se apoia em sua justiça própria ou em seu desejo pessoal por vingança, mas ele se apoia na justiça de Deus. Ele não pede para que Deus declare culpados ou perversos por causa da forma como eles o perseguiam, mas antes de tudo, porque eles se rebelaram com Deus. Nesse contexto, qualquer um que se levantasse contra o reinado de Davi estava se levantando contra o próprio Deus, pois Davi era o rei ungido pelo Senhor para liderar Israel. Por fim, Davi termina o Salmo número 5 falando sobre o prazer daqueles que confiam em Deus e são contados como justos pela graça divina. Essas pessoas podem se alegrar porque contam com a proteção e com a bênção do Senhor. Como um escudo, a benevolência do Senhor cerca os crentes. Meu irmão, minha irmã, termina aqui o estudo de hoje sobre o Salmo número 5. Eu agradeço pela sua companhia e desejo que essas palavras de louvor a Deus o acompanhem em sua trajetória terrena. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente, nem que seja só para dizer um olá. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Saúde, paz, vida longa, abundância e muitas realizações para todos nós. E até o próximo vídeo.